Oi, oi, boa tarde, pessoal. Bom, eu vou fazer uma pequena aula. Poderia dizer uma pequena ministração, palestra, pregação. Tentarei ser breve, profunda. Qual o intuito dessa aulinha aqui, dessa palestra? Ativar e trabalhar a fé de vocês. Como eu disse, o propósito da comunidade terapêutica sistêmica é trabalhar corpo, mente e espírito. Então, nós vamos trabalhar as emoções, né? A mente, o emocional, através das técnicas psicoterapêuticas, mas nós não somos só uma parte, nós somos o todo, né? Então, no corpo nós traremos também dicas e coisas, né, para serem trabalhadas no corpo, pensando na saúde física e no espiritual, né, que é essencial na nossa vida, ter fé, crer. Então, independente de religião, nós estamos aqui para unir as nossas forças, para evoluir, buscando cada um que está aqui ser um pouquinho melhor, né? Conquistar nossos objetivos, ser felizes, alcançar nossas metas, sonhos, né? Então é por isso que você faz parte dessa comunidade terapêutica, porque você tomou uma decisão de se priorizar, de cuidar de você, e não só olhar para o externo. O que é o externo? É o trabalho, o dinheiro, pagar as contas, né? Me relacionar, me divertir com os amigos e tal. E como que eu tô aqui dentro? Aqui dentro é o principal, né? Então, hoje eu assisti um vídeo que eu vou passar para vocês. Ele é um pouquinho longo, deve ter em torno de 45 minutos a uma hora, mas ele mexeu comigo e então eu vou levar eles para vocês. Vou passar lá na comunidade, né? Para vocês assistirem. E assim, eu vou entregar aqui para vocês o que eu senti no coração e que eu sei que vai ajudar no processo terapêutico e que vai ajudar vocês a trabalhar a alma, o conhecimento, né? Porque nós estamos falando de trabalhar a mente também. Então, entender e ter conhecimento é essencial. Mas depende de vocês, né? Se vocês, tá muita coisa, não quero fazer, aí é com vocês, gente. Eu acho assim, cada um tá num processo, é importante respeitar o seu processo, né? Tem gente que tá abraçando vorazmente e dedicando com mais afinco, né? A fazer os exercícios, a estar presente. E isso não é sobre você e eu. Esse é um compromisso que você tem que fazer com você, né? De se priorizar, de dar prioridade para você. O que eu pedi no início desse nosso grupo aqui? Priorize, fixa o grupo no seu WhatsApp lá em cima. Pequenas atitudes vão ensinando ao seu corpo e à sua alma, que normalmente são resistentes, a entender um novo padrão. Qual é o novo padrão? Agora eu escolho eu em primeiro lugar. Ou alma, ou mente, ou corpo. A minha prioridade é cuidar de mim. Então, pequenas atitudes e gestos vão contribuir para que a sua alma resistente, né? Ou o seu corpo que é acomodado, somos acomodados, gente. A gente quer, o corpo quer tranquilidade, não quer que mexa com ele. Então, é necessário uma atitude, né? Então, é importante, gente. Aliás, é essencial. Então, eu vou passar para vocês, eu vou pedir, mas vocês vão fazer. Se vocês vão fazer ou não, aí é com vocês. Mas lembre-se, o resultado, 50% é meu, eu vou entregar. De atividades, de ferramentas, de exercícios, né? E os outros 50% é seu. Então, o resultado final só depende de você, tá bom? Então, assim, sobre esse vídeo que eu assisti hoje, e eu quero trazer aqui para ativar um pouquinho, né, desse poder que habita dentro de você, chamado Deus. Sim,
É verdade, Deus habita dentro de você, né? Tá escrito nas escrituras sagradas para aqueles que são cristãos. Mas também é comprovado e falado, né, pela ciência, né? Hoje em dia não tem como negar a espiritualidade. Hoje em dia não é possível mais se dizer eu sou ateu, não creio num ser superior e em poder do invisível. Não tem jeito. É cair no ridículo. Porque hoje até a ciência já comprova por, né, métodos experimentais ali, a existência até de Deus, né, do poder da espiritualidade, tem comprovações da existência de outras vidas e por aí vai. Mas não vamos entrar aqui, porque aqui a gente não está falando de crença, de religião, de dogmas. Aqui a gente está falando de fé. E se eu tomo uma atitude e faço algo sem crer, eu não vou ter resultado. É que nem um remédio feito placebo. Isso, olha só, isso é uma comprovação científica de que a fé existe e ela precisa estar em atuação na sua vida para que você tenha melhores resultados. Dá um remédio placebo, que é o quê? Um remédio que é só farinha por dentro, não tem efeito nenhum, mas a pessoa é curada, passa a dor, sente a cura. Por quê? Porque ela creu que aquela medicina, aquela medicação ia sarar ela. E assim aconteceu. Entendeu? Então, assim, é essencial que nesse processo terapêutico vocês creiam que vão alcançar um resultado melhor, o resultado objetivo. Às vezes a nossa expectativa é muito elevada, por exemplo, a minha é super elevada. E aí, às vezes, né, eu pratico, ponho em prática com afinco, com dedicação e quero um resultado muitas vezes milagroso. E o meu processo às vezes é um pouco mais demorado, né? Porque eu tenho uma história, eu fiquei mais de 40 anos agindo, pensando e acreditando numa coisa. Agora, para mudar e quebrar, fazer uma mudança dessa é uma quebra de paradigmas. E aí isso leva um tempo. Tem gente que faz uma quebra de paradigmas e uma grande mudança na sua vida em um mês. E existe milagre, sim. Eu já vi vários na igreja quando eu era pastora na igreja. Eu vi, né? Quer dizer, aquilo é sobre a fé da pessoa, não é sobre quem estava ali. Então vamos ativar essa sua fé para alcançar um resultado mais potente. Então eu quero falar desse poder que habita aí dentro de você, do grande eu sou. Gente, eu até quero trazer aqui alguns versículos bíblicos, né? Eu vou basear na Bíblia porque eu sou cristã. Então, lá em Êxodo 3, no capítulo 3, versículo 14, foi a primeira vez que, né, na passagem bíblica, Deus se refere a ele como o grande eu sou. Ele é simplesmente eu sou. Então não tem uma explicação, ele é. Então ele disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Olha que poderoso. Por isso que a frase eu sou é tão poderosa. Quando eu digo eu sou inteligente, eu tô crendo e ativando o poder de Deus. Eu sou forte. Eu sou rica. Eu sou próspera. Eu sou abundante. E mesmo que a realidade possa não estar mostrando exatamente isso, a minha declaração, usando o poder de Deus que habita em mim, o eu sou, né? Vai ativar. Então, pela fé eu alcanço, né? Mais rápido esse resultado. Tem mais, tem vários outros versículos, né? Tem no Novo Testamento, né? Uma passagem também maravilhosa que Jesus disse, sabe o quê? Vós sois deuses. Eu sou Deus? Sim. Porque várias passagens diz que Deus habita em mim e eu habito nele, né? Várias passagens na Bíblia diz que eu sou o templo, habitação, morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é o próprio Deus, porque é a Trindade, né? Ele é um só, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, o próprio Deus habitando em mim, e eu sou Deus também. Nós somos pequenos deuses, né?
E está escrito isso. Então, por que não entender e tomar posse, tomar esse poder para mim e começar a colocar ele em prática? É sobre isso. Então, junto com as técnicas psicoterapêuticas, a primeira eu já passei, da cartinha, de escrever a carta para o pai, né? O segundo eu também passei, você vai fazer uma lista de traumas, de momentos que você se sentiu rejeitado, excluído e tal. Cara, isso é uma técnica para acessar, ajudar a acessar o seu inconsciente, porque você criou mecanismos de bloqueio e esses mecanismos fazem parte do seu instinto humano de sobrevivência, né? Para eu sobreviver, para eu me proteger, eu bloqueio, então não lembro. Já viu? Estresse pós-traumático, né? Tem tudo isso, gente, a gente não lembra mais. Então, aí fica ali guardado, mas fica reverberando na nossa vida, atrapalhando, bloqueando o nosso sucesso, bloqueando a gente de ser próspero. Gente, na Bíblia está dizendo que Deus é o dono do céu e da terra e deu tudo pra gente. Deu poder, autoridade sobre todas as coisas. E por que eu não consigo ter autoridade e poder sobre todas as coisas? Porque existem bloqueios, existem traumas dentro de mim que precisam ser quebrados. E eu só posso curar e tratar aquilo que eu identifico. Por isso a constelação familiar é tão maravilhosa e ajuda tanto, porque ela vai trazer à tona, revelar, mostrar o que está bloqueando e impedindo você de ter sucesso, né, ali no que você precisa. Então, vamos ativar esse poder, o poder de Deus. Entendeu? Existem várias técnicas que eu vou passar. Eu quero acelerar um pouquinho o processo dos exercícios, mas eu preciso que vocês se comprometam, né? Comprometimento é essencial para o resultado, para um bom resultado. Então, temos a técnica do espelho, que eu vou passar aqui para vocês. Então, é assim: eu sou rica, eu sou próspera. E aí, gente, eu há 4 anos atrás, 5, eu comecei esse processo e eu comprei que eu, assim, amo cursos, amo conhecimento, eu estudo muito, né, sobre a essência humana, o autodesenvolvimento, eu estudo muito sobre isso. E eu comprei um cursinho e tal que falava sobre práticas, tinha áudios pra você ficar ouvindo, de pensamentos e falas positivas. Aí tem gente que fala, isso não adianta nada. Gente, adianta sim. Às vezes só isso não vai resolver. Mas isso já está quebrando muitas coisas. Isso já está abrindo o caminho. Pensa, eu tenho uma parede de 40 anos para atravessar. 40 anos, porque depois dos 40 que eu comecei a olhar para isso, olhar para as minhas dores. Foi depois dos 40 que eu tomei uma decisão de me curar, de me transformar, de buscar essa ajuda terapêutica. Não é só, a gente não precisa só de ajuda de médicos para o nosso físico. A gente não precisa só de exercício para o corpo. A gente precisa de ajuda espiritual também, exercício espiritual, ajuda terapêutica e exercícios terapêuticos. Nós precisamos de um todo, nós não somos só um pedaço. Então, por favor, entendam. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, vocês estão de parabéns, vocês deram um passo. Agora vocês precisam continuar a caminhada. Não pode dar um passo e parar. Ai, porque eu tô sem tempo. Ai, porque eu tô fazendo uma obra aqui. Ai, porque o meu trabalho aqui. Ai, porque meu filho aqui. Cara, isso tudo é desculpa da alma. Quando que você vai entender quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quando? Quem é? Para quem para quem é aí, né? Para os cristãos, eu acho que todo mundo aqui desse grupo Jesus deu a vida dele. Morreu. Por quem? Por mim, por você. Então, se ele morreu, tem algo mais importante do que a minha própria vida? Não. Ah, mas eu quero ser boa mãe, meu filho é prioridade, eu quero ser uma boa esposa, meu marido é prioridade. Sinto te dizer, mas você vai fracassar. Porque enquanto você não entender que primeiro é você, quando você tá lá no avião, qual que é a orientação que eles dão? Se acontecer algo, as máscaras de oxigênio vão cair. Coloque na pessoa que está do seu lado e depois põe em você.
Não. Primeiro, coloque a máscara em você. Depois você põe quem está ao seu lado. Pode ser seu filho. Primeiro você, porque se você não põe você e você morrer, como é que você ajuda quem está do seu lado? Entendeu? Prioridade é você. Então vamos ativar o Deus poderoso que é você. Sim, o Deus poderoso que é você. Eu sou Deus. Jesus disse, e não está escrito na lei, eu disse, sois deuses. E a que lei Jesus se referia? A lá no Salmo 82, 6. Né? Porque Jesus, a lei lá no Novo Testamento, é a lei do Velho Testamento, né? Então é isso. O Deus Todo-Poderoso habita em mim e você. Então vamos colocar em prática o eu sou. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou rica, eu sou próspera. Ai, Camila, isso não adianta nada. Adianta. Mas só isso não adianta. Mas é um todo para completar. Estamos no caminho certo. É isso que é importante. Não desanima. Não desanima. Minha maior dificuldade é perseverança. Mas a partir do momento que eu coloquei essa decisão, que eu sou a pessoa mais importante, que eu nunca mais desisto, eu tenho muitas batalhas internas, querendo desistir, mas eu lembro, eu tomei a decisão, eu tomei uma decisão, não posso voltar atrás. Não vou voltar atrás, não tem mais essa opção pra mim. Não existe mais opção voltar atrás. Aí daqui um mês, como eu sou muito acelerada, eu quero tudo pra ontem, eu queria o resultado imediato, porque como eu sou muito intensa, eu me dedico com muito afinco, então no meu entendimento se eu tô me dedicando tanto, então eu vou ter um resultado mais rápido. E não é bem assim que funciona. Existe o tempo de Deus, existe o processo da minha alma, né? Tudo que eu passei, vivenciei, as experiências. Então isso tudo tem um tempo para ser curado, para ser mostrado. Tem coisas também que eu não entendo, que eu não vou entender, eu só preciso aceitar, né? Então eu tô falando de mim, porque talvez sirva para você. É um processo. Então, vou ler mais um versículo aqui, que diz, comprova o poder de Deus. Tem milhares, né? Milhares. Poder de Deus que tá aí dentro de você. Que comprova que você é o próprio Deus, habitando aí, aqui na Terra. Em João, no livro de João, no capítulo 14, verso 12, Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então a gente pode fazer obras maiores do que Jesus fez. Jesus curou, surgiu dinheiro do nada na boca do peixe, multiplicou pão. Então como que pode faltar alguma coisa pra gente? Se a gente pode fazer até mais que Jesus fez. Ele foi para o Pai e deixou nós aqui, pequenos cristos, pequenos deuses, aqui, com todo o poder, autoridade, para fazer milagres, fazer o que a gente quiser. Então, ative hoje, junto com a sua decisão, entenda e diga para você: eu sou Deus. Porque Deus habita em mim e eu nele. Então, eu tomo posse hoje desse poder que habita em mim e me comprometo em colocar em prática. Você vai dizer isso na frente do espelho, olhando para você. Por que na frente do espelho, olhando para você? É comprovado. Gente, tudo que eu falar aqui tem comprovações científicas, comprovações de estudos, de artigos, tá? Olhar para o espelho e dizer para você tem um poder muito grande, tá? Então diga na frente do espelho, após você ouvir essa pequena aula, essa pequena palestra, olhe para o espelho e diga: eu sou Deus, porque Deus habita em mim e eu nele. Somos um só. Eu ativo hoje esse poder que habita em mim e me comprometo hoje em me colocar em primeiro lugar e colocar em prática esse poder que eu tenho. Assim é e assim seja. Amém? Gratidão
e até a próxima.